Sabe, muita gente lê a Bíblia como se ela estivesse solta no tempo, como se fosse um livro isolado, desconectado da história. Mas quando a gente começa a estudar de verdade, com calma, com atenção, a gente percebe uma coisa impressionante. A Bíblia acontece dentro da história real, dentro de impérios, dentro de sistemas políticos, dentro do tempo. E não só isso, ela também revela esse tempo. Hoje eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Não é só sobre Roma, não é só sobre os imperadores. É sobre como tudo isso se conecta com algo ainda maior. O controle do tempo, o sábado e o plano de Deus. Vamos começar do começo. O tempo, segundo a Bíblia, não começa com o calendário humano. Ele começa lá na criação. 6 dias de trabalho e um dia de descanso. O 7º dia. E isso é muito importante entender, porque antes de existir qualquer religião organizada, antes de existir qualquer império, antes de existir qualquer tradição, já existia esse padrão. Deus estabeleceu um ciclo, e esse ciclo não foi criado por homens, não foi Roma, não foi igreja, não foi ninguém, foi Deus, Senhor Yahweh. E aí vem um ponto que muita gente ignora. O sábado não começa com Moisés. Ele não começa na lei, ele começa na criação. Ele é anterior a tudo isso. Ele faz parte da estrutura do tempo. Agora segura isso, porque daqui a pouco isso vai se conectar com coisa muito mais profunda. Quando você avança na Bíblia, você começa a perceber que Deus não trabalha só com dias. Ele trabalha com padrões, e esses padrões aparecem de forma muito clara quando a gente entra nas profecias. Por exemplo, quando você chega nas profecias de Daniel e depois em Apocalipse, começa a aparecer algo curioso. Períodos de tempo muito específicos. 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo. E aí você pode perguntar, por que essa repetição? Porque existe um padrão por trás. Quando você pega 42 meses e transforma em dias, dá 1260. E quando você divide isso, você chega a um mês de 30 dias. Ou seja, a própria Bíblia está mostrando um tipo de calendário, um calendário profético. Agora pensa comigo, isso não é o calendário que a gente usa hoje. Hoje a gente usa o calendário gregoriano, um calendário que foi ajustado ao longo da história. Um calendário onde dias foram alterados, onde houve correções, onde o homem tentou alinhar o tempo com o movimento do Sol. Mas aqui entra um ponto muito delicado. O homem pode até ajustar datas, mas ele não consegue alterar o ciclo original estabelecido por Deus. E isso levanta uma pergunta muito séria. O ciclo semanal foi quebrado em algum momento da história? Porque, se não foi, então o 7º dia continua existindo exatamente na mesma sequência desde a criação. E aí a gente entra em algo ainda mais profundo. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê Yahushua vivendo dentro do Império Romano. Um sistema político forte, dominante, estruturado. Ele nasce por causa de um decreto de um imperador. Ele é julgado por um governador romano.
ele é crucificado dentro de um sistema político. Ou seja, o plano de Deus estava acontecendo dentro de um império romano. E isso não é coincidência. Se você voltar lá em Daniel, séculos antes de Roma existir como potência, você já encontra a descrição de um império forte, duro, comparado ao ferro, um sistema que esmagaria os outros. E quando você olha para a história, esse império é Roma. Agora olha como as coisas se conectam. Daniel profetiza, Roma surge e a Rússia nasce dentro desse império. Jerusalém é destruída dentro desse sistema. E depois em Apocalipse, João continua usando essa mesma linguagem para falar de poder, de autoridade, de domínio. Ou seja, não é só história, é um padrão. E dentro desse padrão, o tempo continua sendo um elemento central. Agora vamos dar um passo ainda mais profundo. No livro de Hebreus, aparece uma frase muito forte. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. E a palavra usada ali, no original, está diretamente ligada ao sábado, ao descanso do sétimo dia. Mas ali não está falando apenas de um dia da semana, está falando de algo maior, está falando de entrar no descanso do Senhor Yahweh. Ou seja, o descanso físico aponta para uma realidade mental. Ele não é só um mandamento, ele é um símbolo de alinhamento com Yahweh, um símbolo de descanso verdadeiro, um símbolo de dependência. E aí tudo começa a fazer sentido. O tempo da criação, o sábado, os ciclos proféticos, os impérios, tudo está conectado. Nada está solto. Os impérios sobem e caem. Babilônia caiu, Grécia caiu, Roma caiu, mas o padrão continua. O tempo continua. O plano continua. E a pergunta que fica não é sobre calendário, é sobre alinhamento. Será que a gente está vivendo dentro do tempo de Deus ou só seguindo o tempo dos homens? Porque no final das contas, não é só sobre saber qual é o dia. É sobre entender o propósito. É sobre entrar no descanso. É sobre perceber que por trás da história, por trás dos impérios, por trás das mudanças, existe uma linha contínua, firme, que nunca foi quebrada. E essa linha não foi criada por homens. Ela foi estabelecida por Deus e continua até os dias de hoje.